Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo meu e a gente conversando sobre evangelho, e a gente entrou num assunto que eu achei muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês hoje. É, Esse assunto levou uma reflexão que é interessante também, que é o seguinte: uma seita, ela é muito confortável para quem não tem compromisso com o evangelho. Então, sobre esse assunto a gente vai falar nesse vídeo. É um vídeo para sexta-feira, um vídeo mais tranquilo, mas é um vídeo que eu espero que traga crescimento espiritual também, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. O vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto que eu já introduzi, só que antes do assunto eu preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito importante, ativar os sininhos das notificações, também escrever suas opiniões aí embaixo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e, portanto, ele sugerirá esse conteúdo para mais pessoas e eu pretendo com esse trabalho divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, então vamos lá para o vídeo. Bom, teve uns dias atrás aí, eu estava conversando com um colega meu que eu não via fazia um tempão. E ele é da CCB, esse colega meu é da CCB, e a gente conversando sobre o evangelho e tal, ele nem sabia que eu tinha saído, e aí conversando com ele sobre a minha saída, e dando ali as razões para ele sobre isso. Só que assim, as respostas dele foi muito interessante, por quê? Porque não é a primeira vez que eu ouço essas respostas, tem outras pessoas que eu conheço que também têm um pensamento igualzinho dele, e isso daí me trouxe uma reflexão sobre eu mesmo, inclusive há algum tempo atrás, quando eu já contei aqui no meu testemunho, né, de conversão, como foi que Deus converteu o meu pensamento, me converteu e eu criei no Evangelho. Que foi de uma maneira muito especial, assim, foi de uma maneira que para mim foi bastante chocante, mas eu lembrei da minha condição antes de crer no Evangelho, que era o seguinte: mesmo sem acreditar já nessas profecias profetadas, essas eis que Deus manda te dizer e coisa e tal, e a palavra de Deus fala e não sei o que lá, já não acreditava em todas essas bobagens, porque para desacreditar disso não precisa nem conhecer o evangelho, basta você ter um pouco de raciocínio e visão crítica, você já vê que isso daí não tem base nenhuma, entendeu? Assim, um pouquinho de raciocínio já te mostra que isso não tem base absolutamente nenhuma, que foi o meu caso. Eu desacreditei da seita que eu estava, no caso aqui CCB, mas isso pode ser aplicado para qualquer uma, digamos assim, dita igreja que tem as mesmas condições. E aí, o que aconteceu? Eu já desacreditava de tudo, mas não tinha conhecido o evangelho ainda. E mesmo assim, eu já tinha chegado à conclusão de que aquilo ali era uma mentira. Só que o seguinte, era uma mentira e que não me incomodava. Isso daí é o negócio mais interessante, porque não me incomodava, porque como eu não conhecia a moeda verdadeira, digamos assim, as moedas falsas, elas não incomodam a pessoa, porque esse incomodar da pessoa de não conseguir conviver num lugar em que a doutrina maltrata Cristo, que a doutrina pregada e os ensinamentos pregados ali pisam no sangue de Cristo, só é possível a pessoa se incomodar com isso quando ela converte, quando Deus transforma o coração dela, quando ela nasce de novo, porque aí ela passa a enxergar o que está acontecendo. É verdade que há pessoas, por exemplo, que saem de lugares assim sem nenhuma conversão, mas quando você vai perguntar para ela, geralmente ou ela teve alguma experiência negativa na vida, alguém perseguiu, brigou com alguém, ou alguma coisa, alguma bobagem desse tipo, ou então que de repente a pessoa queria viver algumas experiências que para ela ali seria incompatível, porque as pessoas ficavam de olho e tal. Geralmente são essas as razões que levam a pessoa a sair mesmo sem conversão. Agora, se a pessoa tem valores
que se alinham com aquela instituição, então esses valores vai fazer que ela não tenha grandes confrontos quanto a essa vontade de querer sair, fazer outras coisas e tal, e é um lugar confortável, porque no final das contas, e principalmente em seitas, né, em que geralmente uma das características da seita é te aprisionar de todos os lados, então ali tá os seus amigos, seus familiares, todo mundo que você conhece, você está cercado por uma redoma e basicamente uma vez que você sai daquela caverna de Platão, entendeu? Você sai daquela caverna, você não consegue retornar porque as pessoas que estão ali ela te expulsa, porque geralmente é o que acontece, as pessoas que estão ali, como elas estão cegas, né? Então elas não te reconhecem mais. Então você perde esse círculo social, entendeu? Então geralmente é uma coisa que acontece com pessoas que saem e voltam, né? Porque saiu sem conversão, vai voltar sem conversão também, e aí ela vai ter certas dificuldades de adaptação, porque mesmo a pessoa saindo sem conversão, ela já vai ter alguns olhares um pouco diferentes, que ela foi exposta a experiências diferentes e querendo ou não, ela já vai reconhecer algumas coisas desse tipo. Mas assim, voltando no início, esse meu amigo estava falando, e eu conversando com ele sobre o evangelho, e ele, assim, achando muito interessante, ele gostou das coisas que foram faladas para ele, mas você vê que para ele aquilo não tem peso absolutamente nenhum. Para ele, aquilo ali, ele ouve aquela mensagem, mas aquela mensagem, eu estou dizendo isso agora, e do momento que eu falei com ele, porque pode ser que isso transforme ele mais para frente. E eu creio que Deus tem poder de fazer exatamente isso daí, porque quem faz a transformação na pessoa não é você que fala, não é você que convence, é o Espírito Santo que convence e converte a pessoa. É nisso que eu creio, é isso que a Bíblia diz. Eu não preciso caprichar na minha oratória, tentar passar a mensagem de maneira colorida para que a pessoa acredite. Eu não preciso fazer isso. Eu passo a mensagem pura e simples do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que é transformadora. Mas assim, você vê que ele recebe até com alegria. Ele recebe, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Não é que é verdade? Realmente você tem razão. Mas assim, eu gosto bastante dali, porque de repente eu sou um músico, de repente eu sou um porteiro, de repente eu sou uma pessoa que tem uma certa influência, de repente, sei lá, eu já estou ali há muito tempo, então tem o meu convívio familiar, eu entendo que realmente as coisas não são bem daquele jeito, mas eu nem acredito mesmo. Aliás, isso daí é que é engraçado, eu já vi isso várias vezes, eu nem acredito mesmo, mas eu acho que aquele pessoalzinho ali realmente tem que a cabeça do tamanho de um prego e realmente eles não sabem o que estão falando, mas é legal, eles são pessoas muito bem intencionadas. O que eles estão querendo pregar ali é boa intenção. Por quê? Porque no final das contas, o que ele está fazendo? Ele está tentando conduzir a pessoa para uma vida moral. Entendeu? E exatamente desse jeito que eu pensava quando era basicamente um agnóstico, entendeu? Porque eu já não acreditava mais naquilo tudo, mas beleza, para mim era confortável. Confortável por quê? Porque você não gera conflito com a família, você não gera conflito em casa, você não gera conflito com ninguém, você convive muito bem e outra coisa, você sabe que aquilo é bobagem, as pessoas estão, aquilo ali entra por um ouvido, sai por outro, mas beleza, mas as pessoas estão ali acreditando, beleza, isso daí pelo menos transforma eles numa vida moral. Isso é bom. Só que o problema é quando você compreende a mensagem do Evangelho e você vê e você entende que o que te salva não é uma vida moral, o que te salva é crer na mensagem do Evangelho. Essa mensagem que transforma todo o seu modo de vida. Você era uma pessoa e aí quando você ouve essa mensagem ela entra em você, ela mata o homem, entendeu? Ela mata o homem carnal,
E aí você nasce de novo com uma outra visão. Então ela te modifica. Então, por exemplo, apesar de você ver, quando você olha para um cristão verdadeiro, ele tem que ter uma vida moral, porque isso faz parte digamos assim, da produção do fruto do Espírito Santo. Mas quando você pega um não cristão que também tem uma vida moral, e quando você olha de fora, você acha que é exatamente a mesma coisa. Mas a diferença não está na aparência. A diferença não está na honestidade, no caráter da pessoa. A diferença está que uma vive para a glória de Deus e a outra vive para a glória de si mesmo. A diferença está aí, a diferença é interna. Fazemos o que fazemos para louvar a Deus. Esse é o fim do homem. Esse é o objetivo final do salvo em Cristo. Fazemos para louvar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, damos glória a Deus em tudo aquilo que fazemos. E essa transformação só é possível se você crer verdadeiramente na suficiência de Cristo na nossa vida. Você crê no Deus verdadeiro. Senão, você levará uma vida moral para ter uma boa reputação diante da sociedade. A sua vida moral ou a evitar os pecados, você faz para o quê? Primeiro, para não ser preso, muitas das vezes, porque dependendo da coisa que você for fazer, você pode correr esse risco. Você faz para ter uma boa reputação com os pares. Você faz para ter uma vida tranquila. Você faz por diversos motivos. Mas no seu coração tem um ídolo. E esse ídolo pode ser o dinheiro. Esse ídolo pode ser a sua família. Esse ídolo pode ser você mesmo. Então, você ser uma pessoa amante de si mesma. Então, você faz por amor a tudo, menos para louvar e bendizer o nome de Deus. Então, essa é a grande diferença. E é uma diferença difícil de compreender para aquele que não teve a experiência da transformação pelo Espírito Santo. Por quê? Porque, conforme diz o Evangelho, essas coisas são incompreensíveis para as pessoas. Conforme tem uma passagem nas Escrituras que diz: o reino do céu é invisível aos homens. Para quem quer ver o reino dos céus, só é possível ver o reino dos céus se você nascer de novo. Portanto, aos homens ele é invisível, ao homem natural é invisível. Por isso que o evangelho é uma loucura ao homem natural. E é por isso que muitas das vezes essa convivência externa, esse pacifismo externo, pisando no sangue de Cristo, é confortável para uma pessoa que não creu, que não teve sua vida transformada. Porque uma pessoa que teve a sua vida transformada pelo Evangelho jamais admitirá estar num lugar que pise no sangue daquele que te salvou. Jamais. Por quê? Porque o Espírito Santo que opera na pessoa, ele não entra em conformidade com as trevas. Então, portanto, torna-se insuportável para ele, e é por isso que as pessoas que são convertidas, elas podem até ser convertidas numa seita, mas elas não permanecem nessa seita. Entendeu? Então eu quis trazer essa reflexão, porque eu acho um assunto interessante, um assunto aí para a gente refletir no final de semana, inclusive refletir na nossa própria conversão. Será que o mal nos incomoda? Será que o mal te incomoda? Será que o mal me incomoda? É uma coisa muito importante que a gente entenda e trabalhemos para a nossa salvação. Tem um texto que eu acho engraçado, eu não vou fazer exegese desse texto, mas assim, nós devemos, que eu esqueci o texto agora, mas assim, nós devemos desenvolver a nossa salvação. Eu acho muito interessante. Esse desenvolvimento da nossa salvação vem através desse processo de santificação, desse processo de você querer se espelhar cada vez mais com Cristo. E isso só é possível
quando nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz em nós essa santificação e esse desenvolvimento. Então, é um negócio que eu queria trazer, eu acho interessante. O que vocês acharam dessa reflexão? Isso daqui não tem roteiro, não escrevi absolutamente nada, na verdade liguei a câmera e estou falando. Tá? Mas eu achei interessante, foi uma coisa que eu fiquei pensando e eu queria compartilhar com vocês. Bom, então nós nos vemos num próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar de novo, se inscrever no canal, porque ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas, tá certo? E, inclusive eu queria até citar uma coisa até antes de acabar o vídeo. Essa semana aí o Braz Ticano lá acabou de soltar novas revelações ali, são várias cartas e eu pretendo reagir a essas cartas aí nos próximos vídeos. Mas como são assuntos longos, eu não vou fazer no dia de hoje, mas eu pretendo ir fazendo isso com o passar do tempo, porque eu li lá algumas, muita aberração junta e a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então agradeço vocês que assistiram até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.